Vou iniciar esse vídeo aqui com vocês para falar sobre o que as pessoas chamam de propósito, né? Mas eu costumo falar aquilo que a nossa alma pede, né? Do nosso bem maior para com a gente mesma e para com a humanidade, né? Tem coisas, tem coisas que só você veio aqui para fazer. Se fosse para outra pessoa fazer, você não estaria aí aflita sem saber que se faz ou não. Por que eu tô falando isso? Porque durante muito tempo, há mais ou menos 4, 5 anos aproximadamente, eu me peguei numa encruzilhada, né, tentando negar a minha missão, né? Vamos colocar assim porque o pessoal entende um pouco mais neste formato com essa nomenclatura, ou propósito, né? Mas eu chamo bem maior. Então, eu fiquei muito tempo questionando o que eu vim fazer aqui, para que eu nasci, quais são os meus dons e talentos, quais são as minhas habilidades, e isso se perdurou durante um bom tempo. E de uns 5 anos para cá eu venho focando naquilo que realmente eu sou. Eu não vou dizer que eu sou boa, eu sou ótima no que eu faço. Só que o que acontece? Eu demorei muito tempo para assumir que eu sou uma terapeuta, porque eu tinha muitas crenças limitantes que terapeuta não tinha. Não tinha formação, não é que não tinha formação, não tinha graduação. E a gente se pega muito neste lugar de que o que os outros vão achar de mim. E isso foi um baque muito grande, porque eu achava que eu não tinha mais esse tipo de crença. É que eu não pensava mais no que o outro fosse julgar, que o outro fosse pensar de mim, né? Muitos anos fazendo terapia, muitos anos estudando sobre, né? E a gente acaba se acomodando neste lugar de que eu já sei as coisas, né? Olha, isso é um grande perigo, né? Bom, para você que chegou aqui no meu canal e não me conhece, meu nome é Simone Silva Feitosa, eu sou facilitadora em constelação familiar, trabalho com grupos de emagrecimentos e uso também, faço utilização das ferramentas dos arquétipos. São assuntos que eu amo de paixão. Mas hoje eu vou falar especificamente para aquelas pessoas que estão em dúvida entre o que fazer, o como fazer e por que fazer, né? O que fazer, você vai precisar realmente fazer aquele olhar, né? Trazer aquele olhar para dentro de você, fazer aquela imersão profunda interna para você descobrir o que de fato você quer fazer. E a pergunta básica que eu fiz para descobrir se realmente era como terapia o que eu ia trabalhar foi: se não existisse dinheiro, se eu não precisasse ser remunerada por isso, o que eu gostaria de fazer? O que eu faria mesmo sem ganhar dinheiro, né? E a resposta foi muito simples, porque isso eu faço sempre, e isso eu faço em todos os lugares que eu estou, porque para mim é natural, né? É apoiar essas pessoas que estão no lugar ruim, no lugar de tristeza profunda, depressão, de baixa autoestima, de insegurança, de medos, né? Tem muita gente que tem muitos medos e nem sabe exatamente do que. Pânico, já passei por isso. Qualquer dia eu conto aqui a minha história, como foi que eu saí dessa depressão profunda. Então, hoje, isso para mim foi muito fácil responder, né? Porque eu tenho essa habilidade de naturalmente as pessoas chegam até mim para falar da vida delas, né? Eu não tenho essa dificuldade, então foi muito fácil responder. Porém, o fácil responder não significa necessariamente que a gente aceite de imediato, né? E eu demorei mais ou menos 5 anos para poder aceitar, principalmente em usar o termo terapia, né? No meu inconsciente ou até consciente mesmo, tinha um certo
não vou dizer que um preconceito, mas tinha um medo de ser julgada. Muito medo de ser julgada. E eu nem estava me dando conta disso, né? Então eu comecei a voltar para dentro, né? Se voltar, olhando internamente, que nós temos essa habilidade de olhar profundamente. E aí, quando veio essa resposta, né? E eu comecei a assumir que eu realmente, de fato, sou uma terapeuta, né? E não só por ter estudado, mas também porque não é da agora que as pessoas chegam até mim para falar da vida delas sem eu perguntar nada. Faz muitos anos que isso acontece. Inclusive, o meu nome, o significado do meu nome significa aquela que ouve. E isso também não é por acaso, porque eu não acredito em acaso, eu acredito em sincronicidades, né? Então, não existe acaso. Então, o difícil foi aceitar. Mais uma vez, a partir do momento que eu aceitei, as coisas fluíram, as coisas andaram de uma forma leve, de uma forma sutil. Eu não vou usar a palavra mágica aqui não, porque tem muita gente que tem meio que preconceito contra essa palavrinha. Mas a sensação que eu tenho é que começou a fluir de forma mágica mesmo, porque coisas começaram a acontecer que até então não acontecia antes. E eu tô falando mesmo nessa facilidade mesmo, neste formato mesmo. As coisas chegam até mim, né? As facilidades, as oportunidades, as pessoas que vão contribuir para a minha vida, para com o meu negócio e eu contribuir também na vida delas também. Então, quando a gente assume, quando a gente de fato entende que nós temos um papel neste mundo, que viemos aqui para fazer alguma coisa por alguém ou por nós mesmos, né? Primeiro, a gente vai começar por nós, pelo menos foi assim que eu comecei, e pelo que eu já vi aí na maioria das histórias, tudo começa através da gente, né? Não existe o lá fora, como o professor Hélio Couto costuma falar, não existe lá fora, existe aqui dentro e é através de nós que podemos apoiar os outros. Ok, mas o que acontece quando a gente duvida? O que acontece quando a gente duvida dos nossos dons e talentos? Daquilo que a gente faz com facilidade, daquilo que a gente faz com fluidez, daquilo que a gente faz faz com tanta leveza e graciosidade que não existe peso para isso. Ok, se eu sei o que eu gosto e o que eu tenho prazer em fazer, e aí eu preciso usar isso para ganhar dinheiro, começa a ter uma trava. Mas o problema não é no seu propósito, na sua missão. Não é naquilo que você veio para fazer. Isso não é o problema. O desafio maior aqui está em você dar um outro significado para o dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas que veio da religião, que veio dentro de um berço religioso, tem a crença que dinheiro é o mal, é a raiz de todo o mal. Que quem tem muito dinheiro não ganha o reino do céu. Então, como que você vai transformar a sua paixão, o seu amor, aquilo que você ama de verdade? Como é que você vai monetizar isso? Fica bem desafiador, né? E foi pensando nisso, pensando em todas essas questões, né? Pensando em todos esses desafios que eu criei um grupo para apoiar as mulheres que passam por esses desafios vamos colocar assim, da síndrome da impostora, né? Você sabe que gosta de fazer aquilo, você ama fazer aquilo, mas por conta de crenças, de umas crenças limitantes aí, pode ser em relação ao dinheiro ou até mesmo de fato aquilo que você faz. Tipo assim, ó, quer ver uma coisa bem comum que as pessoas falam? Mas isso que eu gosto de fazer não dá dinheiro, né?
Vamos colocar assim, por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer pintura, uma pessoa que gosta de fazer artesanato, uma pessoa que gosta de mexer com papelaria. Aí as pessoas falam, nossa, você vai mexer com isso aí, mas isso aí não dá dinheiro. E neste momento, ao invés dessa pessoa buscar a entender mais sobre isso e seguir em frente, não. Aquela vozinha lá do julgamento de aquilo que eu gosto, que eu amo fazer, não dá dinheiro, fala mais alto e a pessoa trava. Quando trava é porque tem medo. Qual é o medo? Pode ser o medo da escassez, o medo do julgamento, pode ser o medo de não agradar as pessoas, pode ser o medo de ter sucesso e a pessoa, acredite, existe pessoas que têm medo do sucesso e aí trava, deixa de fazer. E o que fazer para sair deste lugar, neste espaço onde a gente mesmo se coloca? Bom, eu vou falar sobre a minha experiência e como eu estou fazendo. Sim, eu estou fazendo, porque tem coisas que eu me pego assim ainda e aí eu vou lá no meu cantinho e aí eu vou desmentir o medo, né? Primeiro, eu olho para aquilo que eu quero fazer ou quanto eu quero ganhar, né? E eu sinto, eu penso, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico aqui. Eu quero manifestar 10 mil reais, ok. Aí eu penso no valor, eu escrevo esse valor, né? Porque quando a gente escreve, a gente coloca a intenção fica mais forte e aí eu presto atenção no que eu sinto. Quais são as sensações que vêm quando eu falo que quero manifestar aquele valor. O mesmo serve também para os negócios, tá? Por exemplo, eu quero montar uma empresa X com X funcionários que fature X valor. Então, eu preciso observar quais são as sensações que essa informação me traz. Quais são as sensações quando eu falo essa frase me traz. E aí, neste momento, você precisa estar muito centrada e silenciar todas aquelas vozezinhas que ficam gritando o tempo todo na nossa cabeça e prestar atenção quais são as sensações físicas no seu corpo. Por exemplo, eu gosto de pôr o pé no chão, palma da mão em cima da perna, né? E aí eu fecho os olhos e presto atenção no que está acontecendo no meu corpo, qualquer parte do corpo, seja acelerar o coração, começar a ficar asfixiada, seja uma dor de cabeça, uma dor lombar, dor no trapézio, enfim, N coisas podem acontecer. Se você veio desse berço de que existe crenças limitantes aí ou que passou dificuldade, provavelmente uma ou mais dessas coisas vai acontecer. Ok, fez o exercício, respirou, colocou a palma da mão em cima da perna, pezinho no chão, fez a pergunta e sentiu a sensação, né? Sentiu um peso nas costas. Você vai fazer a seguinte pergunta: verdade, corpo, isso é meu? E aí você não vai deixar sua mente consciente responder, tá? Você vai prestar atenção se é sim ou não. E a resposta, ela é muito rápida. Ela não fica horas para poder vir, não. Ela é muito rápida. Então, a resposta é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Se for sim ou não, ou talvez. E aí, quando você fala assim, verdade, corpo, isso é meu, e a resposta for não, você pode falar ok, né? Mostrar que você entendeu. E aí, de novo, né? Você pergunta, verdade, corpo, é de outra pessoa? E aí você vai prestar atenção na sua sensação e na resposta que vem. Você vai, dependendo da resposta, você vai falar ok. E de novo, você sempre usa a verdade, porque o seu corpo é pura energia. As palavras mentem. Energia jamais. Aí depois você pergunta de novo, verdade, corpo,
É dos meus antepassados? Se a resposta for sim, você presta atenção, fica com os olhos fechados, porque quando a gente fecha os olhos físico, abre-se os olhos da alma, a janela da alma, né? Então você vai perguntar novamente: verdade, corpo, é dos meus antepassados? Se for a resposta for sim, você volta lá novamente. Aí fecha, aí ok, corpo, verdade. Pode me revelar de quem é? Neste momento, pode ser que a resposta não venha tão facilmente. Quando você fizer a pergunta, verdade, corpo, você pode me revelar de quem é esta memória? Então, você vai respirar, encher bem a sua caixa torácica, seus pulmões, né? E aí você vai soltar o ombro, dar uma relaxada, e aí você vai prestar atenção no seu respirar, no ar entrando e saindo. Só isso que você vai fazer. E deixar a resposta vir. Se a resposta for positiva, que é de um ancestral seu, que é de uma pessoa que não está mais nesse plano físico, né? Você vai fazer o seguinte: você vai falar para a pessoa o seguinte. Você vai falar a seguinte frase: ok, eu respeito tudo que você passou e sinto muito pela sua história. Foi como foi. Eu escolho fazer diferente daqui para frente. Aí você vai sentir qual é a sensação que vem. Aí você vai... Normalmente são pessoas que veio antes de você, então você é a menor e ele é o grande. Você vai falar a seguinte frase: eu sou a pequena, vocês são os grandes. Gratidão por ter vindo antes de mim, mas eu escolho fazer o meu próprio caminho, fazer um pouco diferente de vocês. Podem me abençoar? E aí novamente você silencia e ouve a resposta, sente a resposta, tá? Se for difícil para você fazer isso sozinha, entra no grupo, clica no link, entra no grupo, que aí a gente faz juntas, ok? Se for difícil para você fazer sozinha, entra no grupo e aí a gente consegue fazer juntas. Porque onde existe uma ou mais pessoas, a egrégora, a energia que movimenta aquele lugar é muito forte e aí faz com que as coisas fluam de uma forma diferente, ok? Bom, se isso te ajudou, já deixa seu like, compartilha esse vídeo para quem se interessa por esse assunto, deixa o seu joinha, que é importante para mim e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e indicar para outras pessoas. Vem comigo, entra no grupo, clica no link, entra no grupo e vamos fazer a vida fluir e desmentir os medos, ok? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!